O presidente Lula afirmou que 1964 é história e que não deveria remoer o passado, né? Proibiu integrantes do governo de fazerem qualquer manifestação pública oficial, né? Considerou que o 31 de março deveria ser tratado como um dia comum e isso provocou muitas reações. O que você, como especialista nessa área, achou da decisão do presidente e do governo, então, né, de não fazer nenhum barulho e nenhuma lembrança do 31 de março de 64? Acho que isso, em primeiro lugar, confirma a percepção que todos nós temos de que o presidente Lula é um conciliador, né, intensivo. Ele gosta da conciliação, ele gosta da negociação, ele não é uma pessoa de rupturas, né? E, por outro lado, que a questão militar não foi bem resolvida do país. Quer dizer, se a questão houvesse sido bem resolvida, nós não teríamos por que não fazer desse evento histórico, né, dessa efeméride, uma análise, seja positiva de um lado, seja negativa de outro, né, mas o fato dele interromper o debate já é uma demonstração de que há um problema, né? Problema evidente que foi agravado pela tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro, pela incitação, eu diria, explícita do governo Bolsonaro para que os militares retomassem o poder. Evidente que sob a tutela dele, né? Mas houve aí os documentos, os depoimentos que têm surgido aí no inquérito das fake news apontam para isso. Quer dizer, 8 de janeiro não foi um raio em céu azul. Ele se dá em função de uma movimentação muito grande. E o presidente Lula, evidentemente, está buscando uma pacificação com os militares, até porque a sociedade está polarizada e, portanto, se as instituições se polarizarem, nós teremos uma continuação da crise. Ele está tentando desescalar no nível institucional. E a própria escolha do ministro da Defesa, que é um outro conciliador histórico no Brasil, é um apontamento disso. Então, acho que o presidente Lula, veja, ele deve saber exatamente a temperatura desta crise que ele está tentando controlar. Isso gerou reações muito fortes. E acho que gera reações legítimas por parte de organizações da sociedade civil, organizações ligadas às vítimas do regime militar, porque em alguma medida fazem a leitura que, ao não encarar o passado, ao não apresentar tudo aquilo que aconteceu de fato, os crimes contra a humanidade que ocorreram naquele período, né, a ferida continuará aberta. Então, são daqueles debates onde os dois lados têm razão, né? Tem razão quem reclama do presidente, porque de fato, se nós não superarmos isso, nós continuaremos com essa chaga. Deve ter razão o presidente por perceber que se ele retomasse esse debate agora, isso inflamaria a situação e a conciliação que ele precisa para poder governar não seria levada a cabo. Então, vamos dizer, não é bom para ninguém, mas talvez haja aí a necessidade, num momento como esse, de fazer esse tipo de concessão. Claramente é uma concessão. E a conciliação que ele está fazendo, que ele está promovendo desde o começo do governo, especialmente depois dos acontecimentos de 8 de janeiro, é um movimento que está em andamento, né? Olha, o 8 de janeiro foi impactante, eu acho que para todos nós que estamos aqui no Brasil vendo aquilo ocorrer. Quer dizer, em toda a história brasileira não há uma memória. Eu sou mais velho, nós dois vimos alguma coisa. Mas mesmo quando nós consultamos os livros mais antigos, nós não temos uma situação onde, vamos dizer, o ataque se deu de maneira tão assertiva contra as instituições como nós assistimos no 8 de janeiro, né? O que mais me impactou aquele dia, Tramontina, foi a capacidade política das elites políticas brasileiras, ainda que em tensão, né? Você tinha ali gente que tinha participado do governo Bolsonaro, gente que estava chegando ao poder, de fazerem aquela visita, aquela caminhada do Planalto até o Supremo Tribunal Federal com as grandes lideranças políticas do país e os governadores. Quase todos, se eu não me engano, faltaram 2 dos governadores, tinham acabado de ser eleitos, sendo que metade dos governadores eleitos
tinham apoiado o presidente Bolsonaro ou sido por ele apoiados, né? Mas todos estavam lá. Quer dizer, houve o que a gente chama de uma aliança intra-elite em favor da democracia. Então isso é um ponto positivo. Agora, para que essa aliança pare de pé, é necessário que algumas conciliações sejam feitas e, aparentemente, uma delas é: vamos baixar a temperatura, não é o momento para se demonizar as Forças Armadas. Você pode perguntar, historicamente, se vai ser um acerto ou um erro. Como? A lei da anistia, em 79, foi um acerto ou um erro? Eu hoje digo, acho que foi um erro. Tá? Por quê? Porque nós nunca punimos aqueles que cometeram atos e crimes contra a humanidade e, portanto, é uma percepção que pode cometer de novo, porque serão anistiados novamente. Por outro lado, aqueles que estavam lá em 79, diziam, se nós não fizéssemos, a transição não caminharia. Tá? Então, se você pegar gente do calibre de Raimundo Fauro, Sepúlveda Pertence, que ajudaram a redigir aquele projeto, eles entendem que aquilo era indispensável. Então, de certa forma, eles foram conciliadores também. Eles foram os conciliadores daquele momento. Naquele momento. Naquele momento eles foram os conciliadores. Eu hoje posso criticá-los, mas em alguma medida eu só posso criticá-los porque eles foram capazes de fazer e que aquilo deu certo. Deu 100% certo? Não. Né? Chagas decorrem daquilo. As sequelas decorrem daquilo. O Brasil é um país que tem uma sequela, porque aqueles que cometeram atrocidades contra os direitos humanos ou contra a democracia não foram sancionados por isso. Né? Agora, isso ajudou uma transição pacífica. Nós não precisamos ter a Guerra das Malvinas para fazer a transição. Nós fizemos uma transição sem, vamos dizer, um grande custo do ponto de vista humano. Então, acho que a história irá julgar se o presidente Lula estava certo ou não neste momento. Mas eu acho que ele está seguindo uma tradição de conciliação de Tancredo Neves, né, de tentar fazer a conciliação. Agora, ele apanhou bastante, né? O próprio PT criticou o presidente, pessoas, né, líderes do PT criticaram o presidente, e eu anotei duas declarações do doutor Murilo Cleto, que é doutor em História, né, disse que a conciliação com governos militares é regra e não exceção nos governos Lula. E o advogado Luiz Francisco de Carvalho Filho pegou pesado, né? Porque ele lembrou algumas coisas que em tese se esperava que Lula tivesse feito em outros governos e agora, como por exemplo a abertura dos arquivos dos militares. Ele não recriou a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos e o advogado Luiz Francisco Carvalho chegou a chamar o presidente de pelego. Pelego é aquele termo que define antigamente, quando a gente falava de líder sindical, a gente falava dos que defendiam os trabalhadores e dos que eram pelego, eram os que faziam o jogo dos empresários e dos patrões, né? Então ele bateu pesado. Então você vê que nessa linha adotada pelo presidente, a linha adotada pelo presidente resultou numa pancadaria pesada em direção a ele. Então, né? Veja, o Luiz Francisco, meu querido colega de coluna na Folha de São Chico Paulo. Fogo, né? Ele está certo, é como disse, são os dois lados que estão certos nessa história. Quer dizer, o Luiz Francisco, acho que ele tem, como advogado, inclusive ele participou da Comissão de Mortos e Desaparecidos, né? O Chico é uma pessoa impressionantemente engajada nisso. E tem outros setores, né? Por exemplo, eu estou na Comissão Ars de Direitos Humanos. Dentro da comissão, teve gente que repudiou a conduta do presidente, teve gente que entendeu, e que também é ligado ao movimento de direitos humanos, que entendeu que era uma postura conciliatória necessária nesse momento. Né? Veja, eu tendo a perceber, essa é a minha leitura pessoal, se você quiser, de que quando você não exerce a responsabilização sobre aqueles que cometem maus graves, né? E acho que a quebra da democracia é um mal grave, e os crimes contra a humanidade, então esses já estão estipulados como crimes excepcionalmente graves, né? Evidentemente que você gera um incentivo para que outros, em outros momentos, também venham a gerar. Né? Então eu acho que foi um erro, na lei de anistia, você fazer uma anistia ampla, inclusive para aqueles que tinham cometido crimes contra a humanidade, como eu acho que é um erro não marcar aquilo que aconteceu. Né? Eu acho que quem não faz isso, repete. Tá? Mas, evidentemente, que eu dou o juízo de que eu esteja errado no meu juízo. E, portanto, me parece que existe aí uma percepção, né,
de que talvez fosse impossível, talvez isso geraria algum tipo de embaraço maior, né? O que me parece, assim, se me permitir um segundo de olhar para frente, quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer uma série de coisas para desbolsonarizar as Forças Armadas. E quando eu digo desbolsonarizar, é muito mais do que o Bolsonaro. Quer dizer, é desradicalizar as Forças Armadas, para que eles entendam o seu papel. Eu sei que você vai querer conversar sobre isso. Nós temos que mudar os programas de educação das Forças Armadas. Então, há uma série de coisas que eu acho que seriam tão ou mais importantes nesse momento a gente começar a fazer, que nós não fizemos após 85 e que poderíamos aproveitar a oportunidade agora para começar a fazer. Pois é, agora tem gente que diz o seguinte, algumas pessoas comentaram que obrigatoriamente o governo não teria que fazer uma manifestação em 31 de março, mas a sociedade deveria ter feito. E a sociedade pouco ou nada fez. Se a gente imaginar, teve algumas manifestações de algumas entidades, algumas manifestações de alguns partidos políticos, mas a sociedade como um todo, uma sociedade consciente de tudo que aconteceu lá atrás e lembrando esta data, não fez manifestações significativas ou que merecesse um registro maior. Você também acha que faltou um comportamento ativo da sociedade? Eu até achei que a posição do presidente Lula, né, ela criou um fato que não existiria se ele não tivesse feito nada. Se ele tivesse feito lá uma manifestação de repúdio aos todos os atos antidemocráticos, soltado uma nota, a vida ia seguir, ninguém ia perceber. O fato dele ter dito que ninguém poderia fazer gerou, por parte de muitas organizações, você cita aí a manifestação do meu amigo Luiz Francisco, mas de tantos outros, né, que talvez não ocorresse. Então, eu acho que sim, os grupos que são interessados nesta questão fizeram as suas manifestações, repercutiu bastante, houve repercussão, inclusive na imprensa internacional, da postura do presidente Lula. Então, o tiro saiu pela culatra, né? Sei. Sabendo quem é, talvez tenha sido intencional. Quer dizer, ele sabia ao não fazer. Imagina, o Lula é cercado de pessoas que passaram, principalmente os seus antigos amigos, passaram pelo regime autoritário, sofreram, perderam entes queridos. Não é ingênua essa decisão de dizer não vamos fazer. E ele sabe quais negociações estão sendo feitas dentro das Forças Armadas. Veja, há uma gestão interna das Forças Armadas. Quem foi promovido nos últimos 4 anos? Quem desses que foram promovidos estão comandando tropas? Como é que eu vou retirar pessoas que não se demonstraram fiel à democracia de postos de comando? Como é que eu vou fazer mudanças nas escolas militares? Então tem uma série de coisas que nós esperamos que estejam sendo concebidas e que, para que o comandante do Exército, por exemplo, o general Paiva, tenha condição de fazê-lo, ele tem que ter um alinhamento com o presidente da República, uma demonstração clara de que ele conversa com o presidente da República, o presidente da República compreende algumas, vamos dizer, dos perrengues que ele tem que enfrentar. Tá? Então você lembra, por exemplo, o general, comandante hoje do Exército, soltaram gravações da última reunião que ele teve com seus comandados, evidentemente com o objetivo de miná-lo, porque ele foi um dos generais que se colocou contrários a qualquer iniciativa do golpe. Então existe dentro das Forças Armadas uma tensão enorme, né? Se o presidente Lula está sendo muito conciliador, mais do que deveria ou não, nós vamos saber, a história vai nos dizer. Evidente que quando você estabelece um parâmetro, crimes contra a humanidade, não se pode tolerar em hipótese alguma, isso ajuda, né, o presidente não fraquejar no momento em que ele quer fazer uma conciliação. Ele podia, olha, não vamos falar, mas jamais poderemos perdoar os crimes que foram cometidos contra a humanidade. Ponto. Né? Eu acho que a gente tem que ter certos padrões do inegociável dentro de uma democracia. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.